Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vamos falar sobre volume e unidades de medida. Volume do cubo, do bloco retangular, do cilindro e unidades de medida de volume e capacidade. Para começar a nossa videoaula, vamos falar sobre a diferença entre volume e capacidade. Geralmente, quando calculamos algum volume em matemática, nas aulas de matemática, a gente costuma dizer que é a mesma coisa, volume e capacidade. Mas não é exatamente assim. Tem relação, claro, mas não são exatamente iguais. Por quê? Olha só, o volume é a medida do espaço ocupado pelo objeto, então ocupado pelo objeto todo. E capacidade é o que cabe dentro desse objeto. Observa, por exemplo, este vidro de perfume aqui, olha, do lado direito. Este frasco de perfume, ele é feito de vidro e o vidro é bastante espesso. Dá para observar, né, que tem bastante espaço aqui, olha, aqui é só vidro e não tem perfume ali naquela parte. O perfume está só aqui no centro do vidro, não é mesmo? Então, a gente calculando o volume deste vidro, a gente descobre que ele tem 288 centímetros cúbicos, ou seja, o vidro como um todo, o frasco todo, ocupa um espaço de 288 centímetros cúbicos. E a capacidade dele é para 150 centímetros cúbicos, ou seja, lá dentro só cabem 150 ml. Tá certo? Então, volume e capacidade estão relacionados, mas às vezes o recipiente que a gente está calculando o volume, ele tem uma espessura na parede. Quando a gente não fala da espessura, o volume e a capacidade são iguais. Geralmente a gente ignora a espessura do vidro, mas devemos saber que existe possibilidade de acontecer isso. Quando um frasco, um objeto, né, possui uma parede espessa, o volume pode ser um e a capacidade outra, certo? Maravilha! Vamos falar então de unidades de medida de capacidade e volume agora. Olha só, são algumas medidas padrão, tá certo? A partir delas, nós podemos encontrar as outras medidas que precisamos. Quando falamos de 1 centímetro cúbico, estamos nos referindo a um cubinho cujo lado mede 1 centímetro. 1 centímetro de todos os lados, lembra-se, né? O cubo tem todas as arestas do mesmo tamanho. Neste cubinho com 1 centímetro de lado, o volume é de 1 centímetro cúbico, caberia 1 ml, tá certo? Se ao contrário disso tivéssemos um cubo cujo lado mede 10 centímetros, nós teríamos então 1 decímetro cúbico e caberia lá 1 litro, certo? Se ao contrário nós não tivéssemos nem 10 aqui, teríamos 1 metro de lado, um cubo bem maior, né, de 1 metro de lado. Caberia então 1 metro cúbico, ou seja, 1000 litros lá dentro deste cubinho, ok? Maravilha! Olha só, vamos então para uma tabelinha para ver se facilita a gente a entender como que a gente transforma metros cúbicos em litros, em ml, ou ml em litros, litros em metros cúbicos e assim por diante. Aqui vou colocar a unidade padrão então que a gente acabou de ver. 1 metro cúbico significa 1000 litros. Ora, se cada 1 litro significa 1000 ml, para encontrar a quantidade de ml basta multiplicar por 1000. Isso mesmo, vou multiplicar 1000 litros, olha lá, por 1000, tá vendo aqui? Vou multiplicar por 1000 e vou encontrar os ml. A mesma coisa funciona aqui para 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos significa 3.000 litros. Olha, multipliquei o 3 por 1000. E aí eu quero ml. 3 metros cúbicos são quantos ml? 3 milhões de ml. Vendo? Multipliquei por 1000 duas vezes para chegar em ml. Ok? E aqui embaixo eu tenho meio metro cúbico, ou seja, 0,5 metro cúbico. Ou seja, multiplico por 1000 e encontro os litros. Olha lá, meio metro cúbico significa 500 litros. E ml, quantos ml? Olha lá, é só multiplicar por 1000 de novo. E ao contrário, se de repente eu quero transformar ml em litros, olha só, eu divido por 1000, eu faço a operação contrária. Quero transformar litros em metros cúbicos, novamente divido por 1000, ok? Vamos ver como é que funciona para centímetro cúbico? É bem parecido e ainda mais fácil. Olha que legal!
1000 centímetros cúbicos significa 1000 ml. É igual, lembra que 1 centímetro cúbico comporta 1 ml? Então, eles são iguais. Toda vez que eu tiver os centímetros cúbicos, eu já sei quanto ml cabem ali naquele objeto que eu calculei os centímetros cúbicos. Então, 14.500 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 14.500 ml. 72.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 72.000 ml. Agora a gente lembra, 1 litro tem 1000 ml, então 1000 ml, 1 litro. Como é que eu faço essa conta? Se eu não sei, só sei a unidade padrão, divido por 1000. Se eu dividir os ml por 1000, eu acho o litro. Então, 14.500 dividido por 1000, eu vou ter 14 litros e meio. Olha lá, 14,5 litros. E 72.000 ml, 72 litros. Ao contrário, também. Se eu quiser partir de 72 litros para descobrir os ml, eu simplesmente multiplico por 1000. Ok? Maravilha! Então, vamos ver o volume de alguns blocos retangulares. Vamos começar com o cubo, tá certo? Olha só, eu marquei aqui que o lado deste cubo mede A, tá bem? Para a gente ter uma fórmula, né? Então, o volume é a multiplicação das 3 dimensões da figura, tá vendo? 1, 2, 3 dimensões da figura. Quais? A largura, o comprimento e a altura, tá certo? O cubo tem todas essas dimensões iguaizinhas, por isso que eu coloquei A. Poderia ser lado, 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 certo? Vamos imaginar que este cubo aqui, então, tenha 2 centímetros de altura, 2 de largura e 2 de comprimento. Como é que fica o volume? É só multiplicar, né? 2 vezes 2 vezes 2. Olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Ora, 8 centímetros cúbicos significam quantos ml mesmo? Isso, centímetro cúbico é igualzinho ao ml. Então, neste cubinho de 2 centímetros de lado, caberiam, então, 8 ml. Podemos colocar assim, ó, capacidade, para a gente lembrar que é o que cabe dentro deste cubinho, ok? E blocos retangulares? Qual a diferença do bloco para o cubo? As dimensões são diferentes, não é mesmo? Ele tem dimensões diferentes para cada aresta. A largura pode ser diferente da altura, que pode ser diferente do comprimento. Por isso que eu coloquei aqui, olha, a continha é a mesma, tá bem? O volume a gente multiplica as 3 dimensões. Então, eu tenho o comprimento vezes a largura e vezes a altura. Vamos imaginar, então, que este bloco retangular tenha 2 centímetros de altura, 3 de largura e 5 de comprimento. Vou multiplicar as 3 dimensões, 5 vezes 3 vezes 2, e eu terei o volume deste bloco retangular. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Se estamos falando de metros, seria metros cúbicos. Se estamos falando de centímetros, centímetros cúbicos. Ok? Maravilha! Vamos então ver agora o volume do cilindro reto, que é igualzinho a este aqui da figura do lado esquerdo. Olha só, o volume do cilindro nós precisamos considerar a área da base vezes a altura. Poxa, mas a base desse cilindro é na verdade um círculo. Então, vamos considerar a fórmula da área da base, que está aqui, olha. Π vezes raio ao quadrado. Isto é a área da base. E depois nós multiplicamos por h, que é a altura. Então, olha que legal. Vamos imaginar que este cilindro tenha 3 centímetros de altura e tenha 1 centímetro de raio, ok? Então, eu vou calcular o volume desta forma. Vou considerar π como 3,14, ok? Vezes o raio é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. E a altura é 3. Muito bem, vou fazer esta multiplicação. O volume vai ser igual, então, 1 ao quadrado é 1 mesmo, então vai ficar 3,14 vezes 1, que dá 3,14, claro. E aí, 3,14 vezes 3, vamos lá multiplicar. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1 mais 1, 4, e 3 vezes 3, 9.
duas casinhas depois da vírgula e centímetros cúbicos, que é a unidade de medida de volume, tá certo? E se fossem ml também daria 9,42 ml. Então tá aqui o volume do nosso cilindro. Pessoal, surgindo dúvidas, por favor coloquem no comentário, assim que possível eu respondo para vocês, tá bem? Por hoje é só, muito obrigada por acompanhar essa videoaula.